Isso, né? Esse tempinho ele é bem propício. Assim, o nosso corpo ele pede comida e o aconchego quentinho, né? Mas que bom que você está aqui na presença do Senhor. Você que está na sua casa também é muito bem-vindo para cultuar a Deus conosco nessa noite. E o Espírito Santo, ele me conduziu a uma palavra e eu estava pensando que cada vez mais, né, tem sido disseminado na sociedade e ensinado, né, a autossuficiência, né, tem sido incentivado muitas vezes a você, né, você ser capaz de fazer as coisas sozinhos, né? Cada vez mais a gente ouve isso. Você é capaz. Você não precisa de ninguém, né? Confie no seu potencial, né? Confie em você mesmo que você vai conseguir, né? Muitas pessoas trazem ali a força do pensamento. E quando nós trazemos para a nossa vida espiritual, isso é muito perigoso, né? Nós precisamos ir na contramão daquilo que o mundo, muitas vezes ele tem pregado, ele tem disseminado, ele tem induzido as pessoas, e nós sabemos que Deus ele nos trata de um jeito diferente. E eu estava meditando um pouco sobre a história de Davi, e Davi ele experimentou isso, né? Em um momento de prosperidade, ele pensou que ele nunca seria abalado, né? E Deus ele ensinou uma lição valiosa de que nós somos dependentes dele. E nessa noite eu gostaria de meditar com vocês, o tema da ministração é exercendo a dependência. Amém? Então, enquanto o mundo ele exerce a autoconfiança, nós como cristãos, a cada dia mais, nós precisamos exercer a dependência que nós temos do nosso Deus, né? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 30. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 12, Salmo de número 30. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 30 diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti eu clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor, ele dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando eu me senti seguro, eu disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, eu fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor eu pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Clamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti, e não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Glória a Deus. Queridos, esse salmo, ele é um salmo que ele foi escrito pelo rei Davi, né? O salmo, o livro de Salmo, ele retrata justamente sobre o sentimento do salmista, né? São poesias, são cânticos em que o salmista ele expressa ali tudo que ele está sentindo, né? Então aqui nós vemos nesse Salmo 30, o rei Davi, ele expressando o seu sentimento mediante um livramento
um livramento que Deus deu para ele diante de uma doença que era para a morte, né? E Deus ele dá o livramento ali para o rei Davi. E para nós entendermos um pouco o contexto deste salmo, eu gostaria de recapitular com vocês rapidamente a história do rei Davi, né? Uma história bastante conhecida. Então o povo de Israel, ele pede um rei a Deus, né? E Deus ali ele levanta Saul como sendo o rei de Israel, e Saul ele desobedece às leis do Senhor, e o Espírito do Senhor se afasta do rei Saul, né? O profeta Samuel, por ordem do Senhor, ele vai até a casa de Jessé, justamente para ungir um dos seus filhos como o sucessor de Saul, né? Como o novo rei ali de Israel. E Samuel ele se depara com Eliabe, com Abinadab, com Samá, os outros 4, nós não temos o registro dos nomes, né? Mas todos os irmãos ali de Davi, e dizem que todos eram de boa aparência, né? Todos eram muito formosos, tanto que isso até confunde um pouco o profeta, né? O profeta ele se depara ali com aqueles homens e ele fala, não, certamente esse será o novo rei. Mas o nosso Deus, ele não enxerga com os nossos olhos, né? O nosso Deus, ele tem um jeito dele de trabalhar. E Deus, ele estava buscando um coração sincero. Então passam ali todos os filhos de Jessé, são apresentados ao profeta Samuel. E quando todos se esgotam, né, Samuel ele pergunta se ainda resta algum. E Jessé lembra de Davi, que estava ali no campo com as ovelhas. E assim Davi ele é ungido como novo rei de Israel. E Davi ele foi ungido muito jovem, né? A Bíblia ela não deixa claro com precisão a idade que Davi ele tinha, mas estudando um pouco a cronologia, os estudiosos dizem que ele tinha em torno de 15 a 17 anos. Né? E Davi ele toma o trono de Israel já com 30 anos. Então aqui nós vemos que foi necessário um tempo, né, para Davi, em que havia unção de Deus sobre a vida dele, para que ele fosse o sucessor de Saul, para que ele fosse o novo rei de Israel. Mas a precipitação, ela mataria Davi, né? Davi, ele precisou passar por um processo, Davi, ele precisou passar por um amadurecimento. E nós, seres humanos, cada vez mais nós queremos as coisas imediatas, né? Quando Deus ele fala, ó, vou fazer tal coisa na sua vida, hoje é domingo, na segunda-feira a gente já quer que aconteça, né? E as coisas de Deus não é desse jeito. As coisas de Deus ela tem um tempo, né? Deus ele precisa trabalhar primeiro na nossa vida para que aquilo que ele tem para nós venha se cumprir, para que nós possamos estar pronto. E nós temos que entender que há esse tempo de amadurecimento, né? Esse tempo necessário na nossa vida, o tempo em que muitas vezes não é um tempo fácil, é um tempo difícil, mas é um tempo necessário. Porque Deus ele age do jeito dele, Deus ele age no tempo dele. E no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, relata que o rei Davi, no verso 10, diz que Davi ele crescia, né? Ele crescia em poder e cada vez mais ele tinha ali um reinado poderoso, porque o Senhor era com ele. Deus estava com Davi, isso trazia a prosperidade, isso trazia a vitória ali para o reino de Israel. Então Davi ele tinha um exército forte, um exército que vencia as batalhas. A família de Davi ela aumentava, então ele teve filhos, ele teve filhas. Davi ele derrota os filisteus. Então no versículo 17 ao 25 aqui de 2 Samuel capítulo 5, diz que justamente sobre a derrota dos filisteus, e tudo isso porque Deus era com Davi, Deus estava com Davi, Deus tinha um propósito na vida dele, assim como Deus ele tem um propósito na minha e na sua vida. Então nós devemos confiar no Senhor, nós devemos esperar no Senhor, saber que tudo aquilo que Deus nos dá é porque a misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida. Mas o Senhor ele conhece o coração do homem. O Senhor ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Às vezes nós falamos, não,
em tal situação eu agiria dessa forma. E quando nós nos deparamos naquela situação, nós fazemos totalmente o inverso, né? Deus, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece as nossas emoções, Ele conhece a verdadeira intenção do nosso coração, né? Ele é capaz de enxergar o nosso caráter, né? Então, o nosso Deus, Ele nos conhece no nosso interior, e nós estamos propensos a deixar o nosso eu sobressair. A nossa carne, a todo dia ela grita, né? Se nós não cuidarmos da nossa carne, se nós não vivemos os frutos do Espírito, todo dia a nossa carne ela quer gritar, todo dia a nossa carne ela quer sair ali dos trilhos. E você pode me dizer: pastor Josias, mas tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, né? Eu me esforcei para chegar até aqui, eu trabalho desde muito cedo, tudo foi com muito suor. Eu te dou os parabéns pela sua conquista, mas eu gostaria de te dizer que é Deus na sua vida, né? Você é capaz de produzir o fôlego da vida, você é capaz de saber que amanhã você vai acordar, que você vai ter a disposição para o seu trabalho, que você vai ter a inteligência para resolver os problemas. Tudo isso é Deus nas nossas vidas, e nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes, mas nós somos dependentes do nosso Deus. E se o nosso Deus ele tem nos abençoado com um bom trabalho, se o nosso Deus ele tem nos dado prosperidade, Ele tem nos dado as coisas desse mundo, é para a honra e para a glória do nosso Deus, é para que o nome do Senhor Ele seja exaltado. Nós somos apenas instrumentos, e que o mundo possa ver em nós a bênção do Senhor, eles possam ver em nós a dependência do Senhor. E se não fosse o Senhor, nós não teríamos nada, né? O próprio texto, a história, ela diz que quando o rei Saul, ele se viu sem a presença do Senhor, ele ficou totalmente perdido, né? E qual foi o resultado da história do rei Saul? Foi justamente a morte, né? Quando nós nos afastamos da presença do Senhor, quando nós pensamos que nós não somos dependentes do nosso Deus, o resultado é a morte, o resultado é a ruína. Jeremias, ele escreve em Lamentações 3:22, ele diz assim, que as misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas são tão grandes, que ela impede que nós sejamos destruídos pelo nosso próprio eu, né? Porque as nossas próprias escolhas, muitas vezes elas nos levariam a lugares de morte, né? O rei Saul, ele fez a escolha dele, e isso trouxe a morte para a vida dele, isso trouxe a morte para a descendência dele. Então, as misericórdias do Senhor, elas são tão grandes sobre as nossas vidas, que elas nos frustram em cima daquilo que nós iríamos fazer por nós mesmos. Mas a partir do momento que nós dependemos do Senhor, nós colocamos as nossas decisões, nós colocamos as nossas escolhas nas mãos do Senhor, e nós sabemos que o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. E Deus, Ele ungiu Davi com um propósito, e Deus, Ele me separou, e Ele separou a sua vida com um propósito também. Nós precisamos entender isso, e como é bom nós sabemos disso, que nós somos um propósito de Deus, né? Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja aqui na igreja, né? Você é um propósito de Deus em todos estes lugares, e nós precisamos entender que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Então tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e para a glória do Senhor. O principal propósito é que o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele seja glorificado através da minha e da sua vida. Porém, nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor. O inimigo das nossas almas, ele analisa o homem desde a criação, né? Desde Adão, ele vem analisando o homem, e muitas vezes essa autossuficiência, essa autoconfiança, nós pensamos que nós somos capazes até de não cair, né, diante daquilo que é as nossas fraquezas. Mas o inimigo, ele nos estuda,
E o inimigo ele vai dando corda. O inimigo ele sabe aonde são as nossas fraquezas, mas o Senhor dos exércitos, ele está conosco. Então que o inimigo ele não encontre brechas na nossa vida. Por mais que o inimigo ele saiba ali aonde são as nossas fraquezas, mas que nós possamos depender a cada dia de Deus, que nós possamos estar aos pés do Senhor. Em Provérbios 4, 23, Salomão ele nos recomenda que, acima de tudo, nós devemos guardar o nosso coração. Acima de tudo, nós devemos guardar o nosso coração. E quando nós falamos coração, não é simplesmente esse órgão, né, que bombeia o sangue para todo o corpo, mas é justamente a nossa mente, né, as nossas emoções. Nós devemos guardar, porque dela depende toda a nossa vida. Do nosso coração depende toda a nossa vida. Que o nosso coração ele possa estar na presença do Senhor. Que a cada dia nós possamos depender do Senhor, justamente para que o sangue ele seja bombeado para o nosso corpo, né? Para que aquilo que vem à nossa mente seja realmente algo direcionado pelo Senhor. E o profeta Jeremias também ele escreve que o coração ele é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença ela é incurável. O coração do homem ele é enganoso. Quando o homem ele se sente autosseguro, né? Quando ele se sente autoconfiante, esse coração ele é enganoso. E ele é pior que uma doença que ela é incurável. Que nós possamos a cada dia colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. Que nós possamos colocar as nossas emoções nas mãos do Senhor, os nossos sentimentos nas mãos do Senhor. E sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Quando nos entregamos a Cristo, assim como o apóstolo Paulo ele diz, nós já somos crucificados com Cristo, né? E já não sou mais o eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Então, todas as decisões, todas as escolhas já não são mais as minhas, mas são as decisões de Cristo. Eu preciso ser guiado por Jesus Cristo, eu preciso ser conduzido por Jesus Cristo, e o meu lugar é o lugar da cruz, né? É estar crucificado a cada dia e deixar que Cristo, ele reine sobre a minha e sobre a sua vida, que nós possamos estar crucificado com Cristo a cada dia. E Deus viu que a prosperidade ali na vida de Davi, ela estava gerando um sentimento, e esse sentimento ele é muito complicado para nós. Ele estava gerando um orgulho, uma confiança excessiva sobre a vida de Davi. E Davi ele é acometido de uma doença, e é justamente esse processo aqui na vida do rei Davi que o Salmo 30 ele relata, né? O salmo que nós lemos nessa noite. E existem processos que nós passamos que é Deus, ele nos colocando no trilho, né? Muitas vezes nós estamos seguindo, e muitas vezes nós seguimos ali para a esquerda, e o caminho do Senhor não é esse. Então Deus ele nos pega e ele nos coloca novamente no trilho. Alguns nós não entendemos alguns desses processos eles são dolorosos, né? Eles não são confortáveis, porque não é a nossa vontade que está sendo feita, mas aquilo que Deus permite muitas vezes é para que a vontade dEle prevaleça sobre a nossa vida, e a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, se de repente existe alguma situação que você esteja enfrentando, alguma dificuldade que você está passando, saiba que o Senhor ele está com você, que o Senhor ele tem um propósito em cima dessa situação. Muitas vezes o Senhor ele está nos redirecionando para aquilo que é a vontade dEle sobre as nossas vidas. E com base nesse texto e todo esse contexto que nós falamos nessa noite, eu gostaria de meditar com vocês em 3 pontos em cima desse texto. O primeiro ponto é que Deus ele permite que nós venhamos passar por processos difíceis, mas Ele não nos deixa envergonhado. Deus ele está conosco, e o nosso Deus ele não é um Deus de vergonha. O nosso Deus ele é um Deus de milagres. O nosso Deus ele é um Deus que tem cuidado de nós. O nosso Deus ele é um Deus poderoso.
no verso 1 do Salmo 30, Davi ele exalta ao Senhor, e aqui ele exalta por dois motivos, ele deixa isso muito claro, né? O primeiro motivo é que ele teve o livramento da morte, e o segundo motivo é justamente por não permitir que os inimigos se regozijassem deles, né? Estes inimigos que Davi ele cita aqui nesse verso, possivelmente eram apoiadores, né, de Saul, pessoas que estavam ressentidas justamente por Davi assumir o trono, pensando que Davi havia usurpado o trono do rei Saul, e a vitória daquelas pessoas seria de repente a morte do rei Davi, né? Aquela doença ela trazer a morte para ele. Mas quando existe a unção de Deus sobre as nossas vidas, por mais difícil que seja, pode ser uma enfermidade, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um problema na família, mas existe a unção de Deus sobre a sua vida, e o Senhor ele está com você em todos os momentos. Então a promessa do Senhor ela vai se cumprir. Muitas vezes muitos desejam, né, o nosso mal, muitos desejam a nossa morte, mas o Senhor ele está conosco. O Senhor ele está conosco em todo momento. Então que nessa noite nós possamos sair daqui fortalecidos pela palavra do Senhor, sabendo que nós somos dependentes do nosso Deus, que por nós mesmos nós não somos capazes, mas é o nosso Deus que está conosco, é Deus que está conosco a todo momento. E no verso 2, Davi ele nos ensina o como nós devemos agir justamente em meio a essas circunstâncias difíceis, né? Circunstâncias em que todos nós estamos expostos, né? Enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos aflições. E no verso 2 ele diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. O que eu aprendo aqui, que a primeira coisa que nós devemos fazer é justamente clamar ao Senhor. Diante das dificuldades, nós devemos ir aos pés do Senhor, nós devemos buscar a presença do Senhor. Muitas vezes nós queremos compartilhar, né, as nossas dificuldades, e não há um problema você pedir uma ajuda, você pedir uma oração, mas é necessário que você também venha orar, né? A oração ela não é algo que é terceirizado, e você fala, não, ora por mim, e eu vou confiar que vai ficar tudo bem. Não, é necessário que você se humilhe na presença do Senhor. É necessário que você dobre os seus joelhos, que você coloque diante da presença do Senhor toda a sua dificuldade. E nós estamos aqui para apoiar uns aos outros, né? Para estarmos juntos em oração. Nós estamos aqui justamente para nos alegrarmos juntos, né? Em momentos de tristeza, nós buscamos juntos também diante do Senhor uma solução, uma direção. E há situações em que Deus ele permite que sejam vividas só nós e Deus, né? Tem situações em que nós não conseguimos nem compartilhar com as pessoas, porque são processos que Deus ele permite, e que é justamente para que nós venhamos depender inteiramente dele. É o momento em que a intimidade com o nosso Deus ela é maior. É o momento em que nós nos vemos na situação em que não há uma solução aparente, né? E nós buscamos isso em Deus, e o nosso Deus ele responde às nossas orações. O profeta Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. O profeta ele está dizendo ao povo, clama a mim. Deus ele está usando a vida do profeta e dizendo, clama a mim e eu te responderei. E é interessante que esse verso ele não fica somente na resposta, né? Clama a mim e eu te responderei, não. Ele diz, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O nosso Deus, ele tem algo muito maior para as nossas vidas. Às vezes aquilo que nós olhamos é tão limitado, né? É tão pequeno, e o que Deus ele está querendo fazer na nossa vida é algo tão grande, e nós estamos nos limitando a coisas pequenas. Mas quando nós clamamos ao Senhor,
a resposta do Senhor, ela vem sobre a nossa vida. E aquilo que o Senhor faz é além daquilo que nós pensamos. Aquilo que o Senhor faz é além daquilo que nós imaginamos. Deus, Ele vai além, né? Deus, Ele vai além daquilo que nós planejamos, né? Daquilo que nós idealizamos. O nosso Deus, Ele faz muito mais. E no verso 4, o salmista, ele nos leva a algo muito importante também que nós devemos fazer em momentos difíceis. Em momentos difíceis. Em momentos de aflições nós devemos adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor quando tudo está bem é muito fácil, né? Nós sorrimos na presença do Senhor, nós levantamos a nossa mão, nós abraçamos a todo mundo, mas adorar ao Senhor quando o sapato está apertado, quando aquele calo está doendo, né? Quando muitas vezes nós não conseguimos sair do nosso lugar, mas é neste momento que nós devemos adorar ao Senhor. O verso 4 ele diz assim: cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Davi aqui ele nos convoca, né, justamente a louvar ao Senhor. Ele nos convoca a adorar ao Senhor diante daquilo que Deus concedeu sobre a vida dele, que não foi algo que ele mesmo, né, foi autossuficiente de obter, mas ele viu a dependência de Deus, ele viu que a cura, ela veio do Senhor. E a adoração, quando nós estamos passando por momentos difíceis, ela é uma adoração sincera, né? Você não precisa, muitas vezes, estar no meio de multidões e levantar a sua mão. Tem vezes que na sua casa a adoração ela é simplesmente o choro, né? Muitas vezes é no chuveiro quando ninguém da sua família está vendo, né? É essa adoração, e a adoração sincera. E Deus ele não precisa que você esteja bem vestido, né, para adorar a Ele. Deus ele recebe a nossa adoração, e muitas vezes é necessário nós nos despirmos, né? É necessário nós estarmos no nosso secreto com o Senhor, nós estamos na nossa dependência com o Senhor, e Ele recebe a nossa adoração. E essa adoração, ela é uma adoração sincera, né? Ela é uma adoração que nos aproxima do nosso Deus. Jó, ele admite, no final, né, Jó, ele teve toda uma experiência com Deus, né? E no capítulo 42, no verso 5, Jó ele admite: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como é bom nós olharmos para o Senhor e falar: Senhor, eu te conheço de perto. Senhor, eu ouvi falar do Senhor, né? Eu ouvi durante toda a minha vida, durante toda a minha infância. Eu estava na igreja, mas eu não te conhecia. E hoje os meus olhos, eles podem te ver. Que Deus ele nos ajude a nos aproximarmos de Deus, né? Entender que a nossa trajetória neste mundo, todas as circunstâncias, todas as situações, ela tem um porquê. O porquê muitas vezes nós iremos entender, mas algumas vezes nós não iremos entender, mas existe um porquê. E o nosso Deus, Ele é glorificado através das nossas vidas. As dificuldades que hoje nós enfrentamos, ela faz parte desse amadurecimento que é necessário. Ela faz parte justamente desse processo, esse processo que nos aproxima do Senhor. Você não sairá envergonhado desse processo, você não sairá envergonhado dessa situação, você não sairá envergonhado dessa dificuldade que você está enfrentando, porque a unção do Senhor, ela está sobre a sua vida. A unção do Senhor, ela está sobre você. Eu não sei se tudo aquilo que Deus já prometeu para a sua vida já aconteceu, mas hoje eu vivo promessas do Senhor que eu recebi com 10 anos de idade. E tem promessas que eu recebi ainda na minha juventude, quando eu era na minha infância, e ainda elas não se cumpriram, mas eu creio que elas vão se cumprir. Porque as promessas do Senhor, elas estão sobre as nossas vidas. E o segundo ponto é que Deus ele nos faz reconhecer justamente que nós somos dependentes dEle. No verso 5, Davi ele reconhece que as dificuldades elas são passageiras,
né? Existem situações que acontecem na nossa vida, com a permissão do nosso Deus, que elas são situações passageiras. E Davi ele diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o teu favor, ele dura a vida toda. O choro, ele pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A ira do Senhor, ela é passageira, né? A ira do Senhor, ela é por um pequeno momento, mas o favor do Senhor, ele é para a vida inteira. O favor do Senhor, ele é sobre a minha e sobre a sua vida. Glória a Deus. O período do choro, ele é comparado à noite, né? À noite, quando nós estamos com a insônia, né? A noite ela é tão longa, quando nós estamos com o sono inquieto, a noite ela é tão longa. Mas a noite, na verdade, ela é curta, né? Eu tenho uma facilidade enorme para dormir, né? Eu falo boa noite, dou um beijinho na minha esposa, a gente ora. Tem vezes que ela vai tocar no assunto, ela precisa me acordar porque ela lembrou de alguma coisa. Sou super instantâneo. Então, a noite para mim ela é muito rápida. E aqui o que diz a palavra do Senhor é justamente isso, que a noite, ela dura apenas um instante, né? Mas o amanhecer ele vai vir. O amanhecer do Senhor, ele vai vir sobre a nossa vida, e esse é o período maior, né? Esse é o período maior sobre a nossa vida. De repente, você está passando por um processo de noite, e essa insônia, essa inquietação, ela parece que não vai ter fim, mas o que o Senhor ele está dizendo nessa noite é que o amanhecer, ele está chegando. O amanhecer, ele está chegando sobre a sua vida, e esse período, ele vai ser um período longo. Então, você vai recordar sim da noite inquieta, você vai recordar sim da insônia, mas você vai estar vivendo o sobrenatural de Deus, você vai estar vivendo o propósito do Senhor. Então, creia que o amanhecer do Senhor, ele está vindo sobre a sua vida, que algo novo do Senhor está vindo sobre a sua vida. No verso 6, Davi ele confessa um sentimento justamente que o fez estar nessa situação, né? O verso 6 ele diz assim: quando eu me senti seguro, eu disse, jamais serei abalado. Aqui nós vemos a autoconfiança, né? A autossuficiência, a autossegurança aqui do rei Davi, a prosperidade que Deus ele deu sobre o rei Davi. Ao invés de trazer a confiança em Deus, ele trouxe justamente a autoconfiança, né? A confiança de que ele era um rei próspero, ele era um rei que tinha um grande exército, né? Um rei abençoado que tinha filhos e filhas, e as bênçãos do Senhor é para que o nome dele seja glorificado. As bênçãos do Senhor não é para que eu e você nós venhamos nos gloriar, não, mas é para que a todo momento nós possamos testemunhar que o Senhor ele é sobre a nossa vida, que a bênção do Senhor ele está sobre nós. E em seguida, no verso 7, Davi ele admite que ele ficou aterrorizado ao sentir que a presença do Senhor estava se afastando dele, né? Davi ele já teve ali todo o histórico do rei Saul, em que ele viu a presença do Senhor se afastando dele, e Davi ele fica aterrorizado, e que nós possamos também ter essa sensibilidade, né, de buscar a cada dia a presença do Senhor, e quando nós não sentimos a presença do Senhor, que isso venha nos trazer um incômodo, realmente, que nós venhamos nos colocar diante do Senhor. Uma criança, quando ela nasce, né, ela passa um bom período no colo, geralmente até um aninho e pouco, e aí ela começa a ir para o chão, né, e aí ela quer andar. E quando a criança ela começa a andar, você quer andar de mão dada, e a criança ela começa a soltar a sua mão. Mas é interessante que a criança, por exemplo, você solta ela no shopping, a criança ela dá uns 5 passos, ela olha para trás, aí ela vai mais um pouquinho. Se ela não tiver, ela se sente totalmente segura. E assim é a nossa dependência por Deus. Nós somos crianças nas mãos do Senhor. O Senhor, Deus, Ele está conosco de mãos dadas, Ele está nos guiando. Às vezes nós queremos soltar a mão do Senhor, né? Nós queremos ir pelos nossos próprios caminhos, mas que nós possamos a cada dia olhar para trás. Que a cada dia nós
possamos olhar para o Senhor e nos sentirmos seguros com a presença do Senhor sobre a nossa vida. Assim como diz o Salmo 91, que nós possamos habitar no esconderijo do Altíssimo, né? Que nós possamos estar seguro ali no esconderijo do Senhor, que o Senhor Ele esteja nos guardando, que o Senhor Ele esteja com as suas mãos estendidas sobre a nossa vida, e que nós não venhamos nos afastar da presença do Senhor, mas que nós possamos estar de mãos dadas com o nosso Deus. E eu admiro a ousadia de Davi, no verso 9, ele contesta a Deus, né? E aqui de uma forma muito ousada, ele diz assim: se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Né? Então aqui de certa forma, Davi ele está sendo ousado. Se essa doença, né, que eu fui acometido, se eu morrer, que vantagem isso trará? Acaso pó te louvará? Então aqui Davi, ele reconhece o propósito pelo qual ele foi criado, né? Se ele se tornasse pó, ele não poderia louvar a Deus, mas através da cura que o Senhor trouxe na vida dele, ele poderia louvar ao Senhor. Acaso o pó te louvará? Acaso o pó proclamará a tua fidelidade? Então Davi, ele tinha a confiança de que ele foi criado para adorar ao nosso Deus. Que eu e você, nós possamos ter essa convicção também. A convicção de que nós fomos criados por um propósito, né? Nós não fomos acidente, nós não fomos criados pelo acaso. Deus, Ele nos criou com um propósito. E que esse propósito ele possa se cumprir na minha e na sua vida. Que a todo dia nós possamos adorar ao Senhor, nós possamos glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, que tudo que vocês façam para a honra e para a glória do Senhor. Que seja o servir uma água, né? Que seja o nosso modo de se comportar, que seja muitas vezes o nosso modo de servir no nosso local de trabalho, que seja o nosso modo a nossa comunhão como a igreja, né? Que isso glorifique o nome do Senhor, que seja aquelas atividades onde ninguém está olhando, mas que nós possamos fazer o melhor para o nosso Deus, que nós possamos sempre oferecer o melhor para o nosso Deus, e que tudo que nós venhamos fazer, nós possamos fazer com excelência, para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado através da minha e da sua vida. E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos essa mesma ousadia que Davi teve, né? O Senhor, Ele quer que em momentos difíceis, nós venhamos nos prostrar aos pés dEle e realmente falar de uma forma íntima com o Senhor, né? Senhor, que vantagem, né? Que vantagem, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Qual o propósito do Senhor diante desse momento que eu estou passando, dessa aflição que eu estou enfrentando? Qual o propósito do Senhor de eu estar neste local de trabalho? Qual o propósito do Senhor da minha família estar dessa maneira? Qual o propósito do Senhor de eu estar enfrentando esta situação? E nós devemos saber que o nosso Deus, Ele nos coloca em lugares estratégicos. O nosso Deus, Ele não nos coloca por um acaso. O local de trabalho que você está não é por acaso. A família que você nasceu não é por acaso. O bairro que você vive não é por acaso. A igreja que você congrega não é por acaso. Então Deus, Ele nos colocou em cada lugar com um propósito, e que nós possamos entender o propósito que Deus, Ele colocou sobre a nossa vida. Assim como o rei Davi, ele foi ungido muito cedo, que nós possamos entender a unção do Senhor sobre a nossa vida, para nós estarmos aonde nós estamos, porque diante de tantos o Senhor nos escolheu para estarmos naquela posição, porque diante de tantos o Senhor nos escolheu para ser justamente o espermatozoide que fecundou aquele óvulo, para nós nascermos naquela família. O Senhor, Ele tem um propósito, e que nós possamos buscar no Senhor
que nós possamos realmente louvar o nome do Senhor e glorificar o nosso Deus. E o terceiro ponto que eu gostaria que nós meditássemos é que Deus, Ele tem poder de transformar qualquer situação. Não há situação em que o nosso Deus, Ele não possa transformar. E o rei Davi, ele finaliza esse salmo justamente testemunhando essa transformação do Senhor na vida dele. No verso 11, ele diz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. O nosso Deus, Ele é poderoso. O primeiro milagre de Jesus, ele foi justamente a transformação, né? Jesus estava ali nas bodas de Canaã, e Ele transforma justamente a água em vinho. Ele transforma uma situação que era uma situação de vergonha, né? Porque eram dias de festa, e ainda não tinha findado a festa, e o vinho já tinha acabado. E seria uma vergonha ali dentro do contexto cultural, do contexto daquela sociedade, seria uma vergonha para os noivos juntamente com a sua família. E Jesus, ele transforma aquela situação. E o que é impossível para o nosso Deus? Às vezes nós olhamos a situação, e a situação ela parece ser tão grande, né? Ela parece ser tão impossível de ser transformada. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que transforma. O nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Nós somos prova viva disso, né? Nós estávamos condenados à morte eterna, mas através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, nós temos a vida eterna. Nós temos a comunhão com o nosso Deus. Nós temos a comunhão que ela é expressada através da comunhão que nós temos uns com os outros, através do sorriso que nós damos uns para os outros, através do abraço que nós damos uns aos outros. A comunhão do Senhor, ela revela justamente essa transformação, a transformação da condenação, a transformação da morte, justamente pela transformação da vida. E não é uma vida neste mundo, não é uma vida que ela terá enquanto o nosso coração órgão, né? Ele estará pulsando sangue para o nosso corpo, não. Essa vida, ela é uma vida eterna. As coisas deste mundo, elas são tão passageiras, né? O nosso período aqui neste mundo, ele é tão pequeno diante daquilo que nós iremos viver com o nosso Deus ali na eternidade. Então, que isso venha pulsar dentro de nós, né? Que nós possamos ser gratos ao nosso Deus a cada dia. E no último verso, Davi, ele demonstra aqui a sua gratidão ao Senhor, pelo cuidado e pela misericórdia que Deus teve sobre a vida dele. E ele finaliza dizendo no verso 12: para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Meu irmão e minha irmã, que independente da situação que surja na nossa vida, né, enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos aflições. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós passaremos por dificuldades, mas que nós possamos a cada instante, seja no momento da dor, seja no momento da alegria, que nós possamos reconhecer a nossa dependência por Deus. A nossa vida, ela é repleta de altos e baixos, né? Um dia nós estamos muito bem, um dia nós estamos sorrindo, um dia as nossas emoções estão super boas, e no outro dia já está tudo diferente. Nós estamos chorando, nada está dando certo, mas que nós possamos a todo momento nos achegarmos ao Senhor. Deus, Ele nos prova com um propósito, e o propósito é que nós sejamos aprovados, o propósito é que o nome dEle seja glorificado. As dificuldades, elas duram apenas um período, mas o período do Senhor, o favor do Senhor sobre a nossa vida, ele dura para sempre. Então que nessa noite nós possamos sair daqui fortalecidos por essa palavra, sabendo que tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, não é mérito nosso, não é a força dos nossos braços, não é
a nossa inteligência, mas é a presença do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor Ele nos ajude a matar a nossa carne, que o Senhor Ele nos ajude a cada dia olharmos, né, para Ele e nos colocarmos novamente nos trilhos, né, porque nós saímos do trilho, mas o Senhor, quando nós estamos com os nossos olhos firmados no Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, nós estamos indo no caminho certo. Que o Senhor Ele nos dê graça, que o Senhor Ele continue nos guardando. Eu te convido, por gentileza, a se colocar em pé. Aleluia. Muitos sabem que eu amo os louvores antigos, né? E os louvores antigos, o que me chama a atenção são os momentos em que esses louvores eles foram escritos, né? Muitas vezes não eram compositores, não eram pessoas que precisavam ter ali um repertório, né? Ter uma quantidade de letras escritas, mas foram momentos em que a dificuldade ela gerou o louvor a Deus. E um desses louvores, ele tem uma história que é de Horatio Spafford. Ele foi um advogado americano de muito sucesso e ele se converteu a Jesus Cristo e junto com a sua família. E ele tinha muitas posses, né? E no incêndio ali em Chicago, no dia 8 de outubro de 1871, ele perdeu boa parte do seu patrimônio, né? O patrimônio que ele tinha em imóveis. E 2 anos depois, ele decidiu com a sua família, era ele, a esposa e 4 filhas, ele decidiu com a sua família que eles teriam uma viagem de férias, né? Então eles foram ali para a Europa, para a Inglaterra, mas Spafford ele ficou, porque ele tinha alguns compromissos ali em Chicago, e a esposa junto com as filhas elas foram à frente. Então, naquela época, as viagens elas eram feitas através de navio, né? Então ele embarcou a sua esposa com as suas filhas. Só que em meio a essa viagem ocorreu um acidente. E esse navio ele veio a naufragar e estava nesse navio muitas pessoas, 226 pessoas morreram nesse grande acidente. Algumas pessoas se salvaram. E naquela época a comunicação nela era muito difícil. Então, depois de alguns dias, Spafford ele recebe um telegrama da sua esposa, falando que ela tinha chegado ali na Inglaterra, mas que as 4 filhas, elas haviam morrido naquele acidente. E imediatamente Spafford ele pega ali um navio e ele vai encontrar com a sua esposa. E ele faz um pedido ali para aquele comandante do navio, ele pede para que o comandante ele mostrasse justamente ali o momento, ali o local onde aconteceu o acidente, né? E ali na viagem, o comandante ele mostra ali o local onde aconteceu o naufrágio. E Spafford ele olha para o céu, ele olha um céu azul, um céu tranquilo, um céu sem nuvens. Ele olha para o mar, um mar calmo, um mar sem ondas, o vento soprando devagar. E naquele momento, Deus ele dá um louvor a Spafford. Diante de uma situação difícil, diante de um momento de dor, eu não consigo imaginar, né, a dor de você perder um filho e você tem que se deparar com essa situação.
E essa força, ela é uma força que realmente ela vem de Deus, né? E um dos mais lindos hinos, assim, que na minha opinião existe, é justamente esse hino que foi composto por Spafford, justamente neste momento, que diz assim: se paz a mais doce me pode desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Queridos, eu não sei a dificuldade, eu não sei como está o seu coração, eu não sei o que você tem enfrentado, mas o que o Senhor Ele tem te conduzido nessa noite, o que o Senhor Ele está querendo dizer para você nessa noite é que, independente da situação, pode ser uma situação em que você não esteja suportando, mas o que o Senhor Ele está te mandando dizer é para você levantar as suas mãos e você exaltar o nome dEle. É para dizer que, independente da situação, de que você é feliz com o Senhor, de que situações adversas elas vêm sobre as nossas vidas, de que situações de perda, ao olhar deste mundo, ela vem sobre as nossas vidas, mas o Senhor Ele está conosco, o Senhor Ele está conosco a todo momento, o Senhor Ele está guardando o nosso coração, o Senhor Ele está guardando a nossa mente, o Senhor Ele está guardando a nossa vida, o Senhor Ele está nos livrando do nosso eu mesmo a cada dia, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos perecer, mas para que a nossa vida ela seja uma vida de louvor e de adoração ao nosso Deus. Então que ao longo da nossa caminhada com Cristo, que nós possamos ser felizes com o Senhor, que nada venha nos tirar da presença do Senhor, não são os bens deste mundo, não é a vida que é tão passageira que vai nos tirar da presença do Senhor, não é uma decepção que vai nos tirar da presença do Senhor, porque nós dependemos do nosso Deus. Se nós nos afastarmos da presença do Senhor, nós morreremos, mas que a cada dia nós possamos nos prostrar diante do Senhor e reconhecer a nossa dependência por Ele. Eu gostaria que nessa noite você levantasse a sua mão. Eu não sei o que você está passando, e isso é só você e Deus. Neste momento é só você e Deus, mas Deus Ele está te dizendo para você se despedir de todo o seu eu, de toda a sua casca, que muitas vezes ela vem nos afastar da presença de Deus. Deus, Ele quer que nós venhamos nos apresentar diante dEle de uma forma sincera, de uma forma íntima. Ó Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos, meu Pai, nós exaltamos o teu santo nome, Senhor, nós reconhecemos, Senhor Jesus, a tua soberania, meu Pai, nós reconhecemos, Senhor Jesus, a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Ó Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós clamamos, Senhor Jesus, para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, para que o Senhor não nos deixe, Senhor, não nos deixe estar doentes, Senhor, não nos deixe, Senhor Jesus, nos afastarmos da Tua presença, Senhor, não nos deixe, Senhor Jesus, entrar por caminho, Senhor Jesus, que nos afaste da Tua presença, meu Pai, mas que a todo momento nós possamos confiar em Ti, Senhor, nós possamos, Senhor Jesus, depender a cada dia mais de Ti, Senhor.
Oh, Pai querido, Tu és aquele que sonda os nossos corações, Tu és aquele que conhece, Senhor, as nossas limitações, que conhece, Senhor Jesus, oh, Pai amado, as nossas falhas, Senhor. Oh, Pai querido, nós pedimos nessa noite que todas as vestes de lamento, Senhor Jesus, elas sejam, Senhor Jesus, substituídas por vestes de alegria, Senhor. Todo pranto, Senhor Jesus, oh, Pai amado, todo lamento, Senhor, ele seja substituído pela Tua presença, Senhor. Oh, Pai querido, que a noite, Senhor Jesus, ela seja passageira, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, que essa noite, Senhor, Senhor Jesus, vidas possam contemplar pelos olhos da fé, Senhor, o amanhecer, Senhor. Que vidas, Senhor Jesus, possam contemplar, Senhor, pelos olhos da fé, Senhor Jesus, o novo tempo, Senhor. Que vidas possam contemplar, Senhor Jesus, as Tuas mãos estendidas, Pai, nos guardando, meu Deus, nos guiando, meu Pai. Oh, Senhor, nós reconhecemos que nós não somos autossuficientes, Senhor. Nós reconhecemos, meu Deus, que nós não podemos, Senhor. Nós reconhecemos, meu Pai, oh, que nós não somos capazes, Senhor, mas é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos guarda a todo momento, Pai. Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, Pai amado, com a Tua presença, Espírito Santo de Deus, venha trabalhar em cada vida nessa noite, venha ministrar, Senhor Jesus, oh, Pai amado, continuar ministrando aos nossos corações. Oh, Pai amado, se por algum motivo, Senhor, nós temos nos afastado da Tua presença, Senhor, nos traga, Senhor Jesus, de volta para a Tua presença, meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai amado, que em tudo nós possamos glorificar o Teu santo nome, que em tudo, Senhor Jesus, nós possamos exaltar o Teu santo nome, Senhor, pois nós fomos criados por um propósito, e o propósito, meu Pai, é louvar e engrandecer o Teu santo nome. Oh, Pai amado, nós Te exaltamos nessa noite, Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, Senhor, reconhecemos, Senhor Jesus, a nossa dependência por Ti, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, continue conosco, Senhor, continue conosco, Senhor Jesus, nos ensinando, Pai, nos guardando, Senhor, não nos deixe ser enganados, Senhor, pelo nosso coração, pelas nossas emoções, Senhor, mas que a cada dia, Pai amado, nós sejamos conduzidos por Ti, Senhor. Oh, Pai amado, que nós possamos estar crucificados, Senhor, e que o Senhor esteja operando nas nossas vidas, em o nome de Jesus, Pai, nós Te damos graças e exaltamos o Teu santo nome para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.